vice-presidente e corregedor-geral eleitoral, desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Moraes, que está presente virtualmente, desembargador eleitoral Gerson Fischmann, desembargador federal Carlos Thompson Flores Lenz e desembargadores eleitorais Amadeu Henrique Butelli e Oyama de Assis Brasil Moraes. Presentes na mesa, para muita honra nossa, o presidente do Tribunal de Justiça, amigo, colega do Rosário desde os anos 70, desembargador Voltaire de Lima Moraes. E também, para nossa honra, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Também integra a mesa virtualmente o procurador regional eleitoral, doutor Fábio Venzon. E aqui se encontram presentes, para a honra da Corte e para a satisfação de todos nós, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Braia, o senhor deputado estadual Tenente Coronel Zucco, o senhor procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Luiz Alberto Thompson Flores Lenz, o desembargador federal Luiz Alberto Orvale, que dia 1º irá assumir na Corte, a vereadora Mônica Leal, o amigo, colega, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, que foi presidente desse tribunal nos anos de 2007 a 2008, a desembargadora também amiga, Marilene Bonzanini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do período de 2019 a 2020. E também, aqui presentes, o desembargador André Luiz Planella Vilarim, presidente que há pouco se despediu dessa corte, 2020-2021, e o doutor Josimar dos Santos Riesgo, diretor-geral do TRE do Rio Grande do Sul, de 2019 a 2021. Saúdo também a todas as senhoras e senhores aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo no canal do TRE Gaúcho no YouTube. Desembargador Mensch, infelizmente nós temos que iniciar essa sessão com um registro, não é, do passamento de duas pessoas muito gratas e muito estimadas na comunidade gaúcha, uma delas ex-presidente desse tribunal. Caro presidente, deputados nominadas, também chaves, servidores do tribunal, senhores. Momentos duros de pandemia, temos perdas familiares, de amigos, de colegas, e aqui nós devemos fazer um registro, eu diria um parênteses nesse momento de homenagens tão bonitas da nossa vida. Nós precisamos registrar um momento de, se possível, presidente, um minuto de silêncio em homenagem ao nosso querido presidente, ex-presidente aqui em 95 e 6, Luiz Milíbio Iraçaba Machado. E também ao nosso colega, desembargador estadual, que também foi deputado estadual, senador, secretário de Estado, José Paulo Bisol.
Então, uma homenagem a esses homens de tanto valor, de tanta profundidade jurídica, pessoal, de tanta liderança na comunidade, também liderança acadêmica. Isso, presidente, um minuto de silêncio em homenagem a eles e a todas as 512 mil, 514 mil, a gente perde até os números exatos. Então, acolhendo a proposição do nosso vice-presidente, vamos fazer um minuto de silêncio em relação, seja às duas personalidades que faleceram brevemente, seja também em respeito àquelas mais de 500 mil vítimas do Covid e seus entes queridos. Presidente, eu lhe consulto. Gostaria de... Vamos começar pela sessão? Vamos, antes, gostaria que, se a Corte aprova, encaminharmos um voto de pesar aos familiares, tanto do desembargador Melíbio quanto do também desembargador Bisol. Se todos estiverem de acordo, né? Inclusive aqueles que estão participando virtualmente, encaminharemos, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, essa mensagem de pesar e solidariedade. E nós vamos seguir a seguinte sistemática hoje, porque é uma cerimônia híbrida, né? Temos julgamentos, temos depois a cerimônia que diz respeito à entrega da medalha Moisés Viana ao desembargador Thompson, ao desembargador Vilarinho e ao desembargador... devia ser, né? De fato, é o nosso queridíssimo Josimar Resgo. E temos, em primeiro lugar, e adotamos aqui essa rotina de fazermos a nossa saudação e as nossas homenagens ao início da sessão. Usualmente é feito ao final, mas nós adotamos de fazer ao início da sessão, até porque, usualmente, no início da sessão, a presença é maior, e aqueles que eventualmente estejam aqui ou assistindo para acompanhar essa parte de homenagem a quem chega ou a quem sai, não é? Por isso nós, no TRE, adotamos essa sequência. Então, inicialmente, Badomejo, nós vamos iniciar com a nossa... faz parte. Né? Aqui no TRE se chega e já se está saindo. Né? A nossa, então, homenagem ao desembargador Carlos Thompson Flores, que hoje está na sua última sessão neste Tribunal de Justiça. E a pessoa mais qualificada para esta homenagem é Vossa Excelência. Pois eu faço menção a todos que foram saudados pelo presidente Arminio e digo que honra-me sobremaneira o mandato que me conferiu o eminente presidente, desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, para, em nome desta Corte de Justiça, por motivo de término do biênio eleitoral, saudar o ilustre desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que muito engrandece o Poder Judiciário Nacional, em especial o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, com sua refinada e culta atuação. Não posso traçar, neste momento, o painel rico e completo de sua biografia inspiradora e fecunda, mas preciso registrar suas qualidades pessoais, morais e intelectuais,
que muito enobrecem sua trajetória profissional. Thompson Flores é grande conhecedor do direito, da literatura, da história, da filosofia e de muitas outras áreas do conhecimento. Demonstra o requinte de sua alma na clareza de suas ideias e no elegante manuseio de mais de 5 idiomas. Mesmo em seus votos e textos mais técnicos, deixa transparecer seu humor agudo e a fina ironia. O homenageado sempre desenvolveu um trabalho digno dos mais amplos elogios. Nesta saudação, ressalto a educação, a polidez, a capacidade técnica do magistrado e a marcante disponibilidade de servir. Desembargador Thompson Flores, o que todos queremos com a homenagem é pôr a semente do seu exemplo no tempo além do tempo vivido. Todas as atividades desempenhadas, sejam na área jurídica, na história, na literatura, na área educacional, revelam o valor da inteligência e a capacidade de transformar o saber em sabedoria. Seu êxito pessoal está estampado no triunfo profissional e na relevante atuação como membro do Ministério Público Federal e, posteriormente, como desembargador federal da 4ª Região, tendo sido, dentre outros, diretor da Escola da Magistratura Federal, vice-presidente e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Presidente Armínio, Thompson Flores é um vencedor onde quer que tenha atuado. É tempo de encerrar. Nós todos, membros e servidores desta Corte Eleitoral, sentimos-nos felizes por tributar-lhe esta singela homenagem, com a certeza de que muito ainda tem a construir no Poder Judiciário do Brasil. Muito obrigado. Coloco a palavra à disposição dos demais integrantes da Corte, inclusive aqueles que estão participando dessa sessão virtualmente, quanto a manifestações que desejem fazer em relação ao nosso queridíssimo desembargador Thompson Flores. Senhor presidente? Oi, não. Permite? Permito, claro. Senhor presidente, em seu nome, saúdo todos os demais integrantes da Corte, as autoridades aqui já nomeadas, e eu gostaria, assim, de forma bem singela e objetiva, dizer do privilégio que foi, e certamente continuará sendo, o convívio com o desembargador federal Thompson Flores, que aqui chegou nessa casa já com reconhecidos méritos e durante o seu mandato, o seu biênio aqui, nos trouxe lições indeléveis, nos trouxe verdadeiras aulas, como Vossa Excelência várias vezes observou, e realmente fará muita falta, mas, como digo, o Tribunal Federal
e todos os demais tribunais que aportam aqui nesta casa têm pessoas de altíssima qualidade. Então, eu queria desejar boa sorte no segmento da sua carreira. Tenho a certeza que Vossa Excelência continuará vinculado aqui nesta casa. Agradecer sempre o apoio e essas aulas magnas e continuarei seguindo este amigo fiel criado. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Desembargador Amadeu. Senhor presidente, desembargador Silvio, acho que... Desembargador Silvio tem condições de falar? Respeitar a antiguidade. Então, tem vontade, desembargador Silvio. Muito obrigado, presidente. Renovo a todos as saudações já feitas por Vossa Excelência, todos já nominados por Vossa Excelência, e colho o ensejo para também dizer ao desembargador Thompson que, neste momento em que finda o seu mandato, eu, com muita alegria, quero saudá-lo, mas quero fazê-lo agradecendo. Eu quero agradecer pela convivência fraterna, eu quero agradecer pela lianeza no trato que o desembargador Thompson Flores dispensou a todo este colegiado, pelos votos enriquecedores que traduziram seu talento, a sua competência, a sua ética e a sua seriedade. No que se refere à sua sólida cultura humanística e jurídica, vale-me do maravilhoso discurso e das referências já feitas pelo nosso estimado vice-presidente, desembargador Francisco Meche. Mas quero dizer que foi muito prazeroso, desembargador Thompson, ouvi-lo, porque a mim, em ouvindo as suas verdadeiras aulas, como mencionou o desembargador Gerson, também me enriqueci e refleti bastante. Embora sabendo, como anunciou o presidente Abreu Lima, de que seu afastamento é apenas físico, porque conquistou Vossa Excelência assento permanente nas atividades do nosso tribunal, eu quero dizer que, por isto, não me despeço, mas digo até breve, desembargador Thompson Flores, desejando-lhe felicidades, pleno êxito e alegrias imensas nas novas jornadas que a vida certamente lhe reserva. Muito obrigado. Seja feliz. Agora sim, desembargador Botelho. Senhor presidente, endossando as saudações já efetuadas, especialmente a nossa assistência, e uma saudação hoje muito especial ao desembargador Thompson Flores, colega de concurso de pretor em 1986, se não me engano. Caro desembargador Thompson Flores, conforme várias referências feitas por Vossa Excelência, especialmente nas últimas sessões, acerca da transitoriedade da nossa passagem e atuação aqui perante este Tribunal Regional Eleitoral, transitoriedade esta que, nas palavras de Vossa Excelência, revelam-se salutar para o sistema eleitoral, pois oxigena a Corte, contribui para a evolução da jurisprudência, mantendo-a atualizada de acordo com a evolução social e tecnológica, aplicando a matéria. Findado o período de atuação de Vossa Excelência neste colegiado, cumpre registrar, a exemplo do já manifestado pelos colegas que me antecederam, as qualidades que Vossa Excelência detém como pessoa e como magistrado. Sua cultura geral, especialmente histórica, é ímpar e, no aspecto jurídico, é diferenciado, tendo seguidamente cogitado seu nome a cada renovação ocorrente nos tribunais superiores. Participar de sessões de julgamento em companhia de Vossa Excelência representou grande aprendizado para mim. Parabéns pelo brilhantismo demonstrado neste Tribunal Regional Eleitoral, exemplo do que o fez em toda a sua carreira. Foi uma honra trabalhar junto com Vossa Excelência. Um grande abraço. Obrigado, senhor. O doutor Venzon, não sei se tem condições de... Senhor presidente. O desembargador Oiano, desculpe. Sim, por favor. Endossando todas as saudações aos presentes e aos colegas e à nossa audiência também, eu gostaria de aproveitar, nessa despedida da corte do desembargador Thompson,
registrar, como os colegas já fizeram, né, seria até desnecessário, o brilhantismo, a educação, a fineza, a cultura do desembargador Thompson, que cativou a todos. Mas, além disso, registrar a marca que o desembargador Thompson deixa no TRE. O brilhantismo dos julgamentos, a cultura jurídica, a cultura geral, a clareza de pensamentos enriqueceram, acho que a todos nós. Para mim, mesmo com pouco tempo de convivência, pouco mais de 2 meses, foi extremamente enriquecedor conviver com Vossa Excelência e apenas lamento que o tempo tenha sido tão curto e espero que essa convivência se repita no futuro. Desejo muito mais sucesso, se é que é possível, Vossa Excelência, ter mais sucesso do que já teve até agora. Mas tenho certeza que, com o seu brilhantismo, naturalmente isso virá. Foi um prazer, uma satisfação e uma honra ter trabalhado com Vossa Excelência. Obrigado. Doutor Venzon, nosso procurador eleitoral, ele tem condições de se manifestar? Sim, eu gostaria, presidente. Pois não, então tem a palavra, doutor Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, renovando as saudações já feitas por Vossa Excelência a todas as autoridades nominadas, eminente desembargador, especial desembargador Thompson Flores, que hoje realiza sua última sessão, ilustríssima doutora Ana Gabriela Veiga, diretora-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, e uma saudação especial à nossa assistência. Em nome do Ministério Público Eleitoral, igualmente eu gostaria de me despedir do desembargador Thompson Flores, parabenizando pelo trabalho realizado com sucesso durante seu biênio junto a essa corte. O desembargador Thompson, que já integrou o Ministério Público Federal e no TRE também atuou como procurador regional eleitoral. Agradeço ao desembargador Thompson pela cordialidade, por ter sido sempre atencioso com as manifestações do Ministério Público, assim como foi igualmente em relação aos advogados. O desembargador Thompson, com seu conhecimento e erudição, enriqueceu os debates da Corte e a sua ausência certamente vai ser sentida por todos nós. Mais uma vez, nossos agradecimentos com votos de novas realizações no curso da sua carreira na magistratura. Um abraço, grande abraço. Colegas e os demais aqui presentes, antes de passar a palavra ao desembargador Thompson, eu me permito apenas fazer uma breve referência em relação a quem, neste período de 1 ano e 1 mês, tive essa felicidade de poder conviver e aprender muito com o amigo Thompson Flores. Formou-se uma amizade entre nós dois muito espontânea, muito natural, e já com alguma despesa de Barão Thompson, porque eu tive que aumentar a área da minha biblioteca para poder lá guardar os livros que Vossa Excelência me presenteou durante esse período, durante esse tempo, e livros que bem refletem a erudição de Vossa Excelência em todas as áreas, do jurídico, à história, à literatura. É uma despesa bem-vinda, não é? O desembargador Thompson é um erudito. Primeiro, é um cavalheiro, um gentleman, coisa rara hoje em dia. Depois, um erudito. Né? E todos nós aprendemos no convívio, nos votos, recebemos lições admiráveis, né? De direito, de filosofia, de história, de literatura. É um convívio enriquecedor e inigualável. E falo de coração ao amigo Thompson Flores. E essa relação do desembargador Thompson Flores com o Tribunal Regional Eleitoral vai persistir. Já disse que Sua Excelência vai ser convocado a desempenhar papéis muito relevantes. Nós não vamos abrir mão da grandeza desse personagem. Se houvesse algum critério de mais razoabilidade, já deveria estar no Supremo Tribunal Federal, sem dúvida alguma, e que seria para a felicidade da nação. Mas vai ficar, por sugestão sua, vamos tirar lá da área militar, né? Lá tem o erro de inclusão,
era uma figura que bem que a gente podia aproveitar aqui no Judiciário. Mas tem um agregado, né? Então, Vossa Excelência vai permanecer como um agregado aqui da Corte. Mas, Thompson, olha, e falo com rara emoção, o convívio com Vossa Excelência durante esse tempo foi algo extremamente enriquecedor para mim e extremamente sensibilizante, com perdão da expressão, e, por outro lado, um estímulo para que se acredite no futuro dessa nação, na medida em que há pessoas com a dimensão de Vossa Excelência. Não podemos perder o elan em termos do nosso futuro quando contamos com pessoas de Vossa Excelência, como Vossa Excelência. Um grande abraço, um abraço ao amigo Thompson Flores. Com a palavra, então, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes do tribunal. Tão calorosamente convivemos ao longo desses 2 anos, alguns já nos deixaram, o presidente Marilene, que está aqui nos assistindo, o desembargador Vilarinho, que recentemente nos deixou pelo término do prazo. Eu sou daqueles que pensam que o biênio precisa existir até para a renovação e oxigenação dos tribunais, como bem lembrado pelo desembargador Amadeu, e tantos outros que aqui passaram. Da composição inaugural, quando eu aqui cheguei, está aqui o desembargador Fischmann. Todos os demais foram renovando naturalmente ao longo do tempo, e agora chegou também a minha vez. O desembargador Ricardo Teixeira, que está presidindo o nosso tribunal, Pereira do Vale Teixeira, que é um dos mais destacados magistrados da 4ª Região, e que até pouco tempo era membro suplente desse tribunal, e que me honra muito com a sua presença aqui nessa cerimônia. O nosso estimadíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire, todos os membros do tribunal, presidente da Ordem dos Advogados, doutor Ricardo Breyer, um advogado exemplar, e se Vossa Excelência me permite, vai compreender o registro que farei agora. Gostaria de mencionar também, dentre os advogados que atuam por essa corte, o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos, advogado notável, uma autoridade no Brasil inteiro no direito eleitoral, e quem eu tive o privilégio, inclusive, de prefaciar a última edição de sua obra, por nímia gentileza de Sua Excelência. As pessoas aqui, o desembargador Orvalli, que irá me suceder no próximo dia 1º, um dos magistrados mais talentosos, e que nossas vidas têm se cruzado desde o tempo do Ministério Público Federal, e outros tantos, o deputado Zucco, aqui presente, que tanto significa, a vereadora Mônica Leal, enfim, todos os nomes que seguem a tradição de seu pai, tantos outros nomes, o eminente Procurador-Geral Eleitoral, que hoje senta com tanto brilho na cadeira do Ministério Público, que um dia eu também tive a honra e o privilégio de integrar. E eu gostaria, senhor presidente, também de fazer um registro do excelente corpo funcional desta casa. Faço na pessoa da nossa estimadíssima diretora-geral, do doutor estimado doutor Josimar, que está agora sendo homenageado, que até pouco tempo era o diretor-geral, a minha assessora, a doutora Marília, que foi incansável, e quem eu já conhecia também de outros tempos. Eu fui aqui suplente, juiz suplente do eleitoral na época da desembargadora Maria Lúcia, concluiu o mandato dela, inclusive, ela se aposentou antes. E quero fazer um registro para a doutora Magda Cidade, aqui presente, minha assessora e minha amiga há 32 anos. É uma vida, né? E no meu período de presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Sua Excelência compartilhou comigo as dificuldades da presidência, desempenhando com muito brilho a direção geral daquela casa, e se ouve com raro talento. Senhor presidente, o momento da despedida é um momento de agradecimentos. Eu me recordo, certa vez, lendo um historiador, onde ele mencionou uma passagem muito interessante da história. O imperador Otávio Augusto proibia que o louvassem nas escolas de Roma, temendo que seu nome fosse envelhecido. Eu acredito, pensando até naquele período que aqui estive, que este exemplo inspirou muito aqui o nosso próprio Tribunal Regional Federal, em que as posses são singelas, são posses praticamente observando o quantum satis do cumprimento da lei.
para que justamente o novel magistrado não se impressione com as galas da função, mas que possa se dedicar integralmente à magistratura. Diverso é o momento quando ele se afasta. Aqui, naturalmente, já temos uma trajetória, ele é uma possibilidade de ele rememorar os casos que julgou, as impressões que deixou e que sobre ele também ficaram da comunidade jurídica. É exatamente o que estamos fazendo aqui. E nesse momento, senhor presidente, eu quero destacar 3 itens que eu acho muito importantes. Primeiro, a cordialidade da nossa relação entre magistrados, que é fundamental. E, infelizmente, na história recente, todos nós temos assistido, às vezes, com um certo lamento, que em outros tribunais, onde não se esperaria, digamos assim, uma convivência, às vezes, mais áspera, e nós acabamos assistindo. Mas não é o que ocorre aqui. Aqui observa-se fielmente aquilo que essa de Queiroz, isso eu disse quando ingressei nesta corte, chamava a 4ª virtude teologal, que é a cordialidade. E aqui nós a praticamos diuturnamente, como é, diga-se de passagem, de nossa obrigação. Tratamos entre nós, com cordialidade, os advogados, que é uma obrigação também nossa, o Ministério Público, e a recíproca também é verdadeira, senhor presidente. De modo que foi um biênio em que realmente foi muito agradável conviver. Infelizmente, fomos atingidos por uma pandemia que o mundo inteiro sofreu, mas graças à diligência, os esforços do corpo funcional desta corte, do presidente Vilarim, cujo mandato foi em cheio, digamos assim, atingido por essa pandemia, e Vossa Excelência, eu quero aqui manifestar o nosso reconhecimento, que é de todos, soube vencer aquela etapa difícil. Começou ainda na presidente Marilene, né? Mas, digamos assim, foi atingido em cheio na sua presidência, agravado ainda numa eleição que transcorreu com a mais absoluta normalidade. A Vossa Excelência está de parabéns nisso, e o então vice-presidente também, o desembargador presidente, hoje presidente, e a presidência de Vossa Excelência, para quem, eu diria, um magistrado exemplar, para quem a presidência vem com naturalidade, né? Um juiz das mais altas virtudes. E, neste momento, senhor presidente, também gostaria de destacar a importância eu vou dizer o óbvio, mas o óbvio, Francisco Campos dizia isso num de seus textos, o óbvio muitas vezes precisa ser repetido. A importância da justiça eleitoral para a democracia. Essa instituição que eu tive o privilégio de ver pela ótica do Ministério Público durante 4 longos anos, eu comecei a atuar aqui na substituição do nosso estimadíssimo doutor Leiria, nosso vice-presidente, lembra-se, né? Era um fidalgo, era um lord inglês, né? E ele, quando me convidou para ser o substituto dele, ele disse, você é o substituto para trabalhar comigo. Naquela época, senhor presidente, procurador eleitoral não tinha nenhum secretário. Então, realmente, nós datilografávamos os pareceres, né? Depois a Procuradoria-Geral foi tendo estrutura. E assim era quase todos os magistrados aqui. Vim, no final, ver Vossa Excelência como juiz de direito aqui dessa corte. Eu já estava deixando, Vossa Excelência estava aqui, e logo depois, não ficou muito tempo, foi promovido ao Tribunal de Alçada, seguindo sua brilhante carreira. E outros tantos. Dr. Carlos Alberto, lembra-se dele? Inclusive, esteve em lista mais de uma vez para o Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça, me recordo, Dr. Renato Maciel, peguei o final, desembargador Adroaldo Furtado Fabrício, vice-presidente, eu peguei o finalzinho dele, e naquele momento fazia-se a implantação da Lei Complementar 64, que regulamentou as inovações do plano eleitoral da Constituição de 88, enfim, tantas pessoas de quem eu tive o privilégio, inclusive, de ser aluno também, na Escola da Magistratura. Enfim, são tantas as recordações, senhor presidente, boas recordações. E essas são as pessoas que fizeram a Justiça Eleitoral. O nosso estimadíssimo presidente, egresso da Escola da Faculdade de Direito de Porto Alegre, e um homem cioso daquela história, pretende desenvolver, inclusive, também a contribuição daquela Escola de Direito à fundação da Justiça Eleitoral. A começar, Maurício Cardoso, que Vossa Excelência lembrou no seu discurso, né? Um homem de origem muito humilde, aluno da Escola da Faculdade de Direito de Porto Alegre, professor, ministro da Justiça, autor principal autor do primeiro Código Eleitoral do Brasil. E outros tantos magistrados que passaram por aquela casa, passaram por esta casa, alguns foram até para o TSE, né? O nosso estimado presidente é filho da Faculdade de Direito
de Porto Alegre, a desembargadora Marilene, aluna laureada, inclusive, da faculdade, né? Também, e outros tantos, né? Então, a importância da justiça eleitoral para a democracia do Brasil, né? É uma instituição que está, ano que vem, completará 90 anos de sua instituição. O centenário nós estaremos aqui também daqui a 10 anos, né? Estaremos novamente aqui. E é uma instituição que, apesar de todas as críticas que possa se fazer, ela contribuiu e muito para a lisura do pleito eleitoral. E eu, já finalizando, senhor presidente, vou lembrar o testemunho que meu saudoso avô, que foi integrante desta corte 2 vezes, e eu tive o privilégio de aqui ingressar exatamente 60 anos após ele ter deixado este tribunal. Ele lembrou em mais de uma oportunidade uma passagem do saudoso senador Mendes Sá, ex-ministro da Justiça, quando Sua Excelência dizia, uma vez concluído o pleito, ele votava, isso nos anos 60, e retornava para a capital da República, né? E volta e meia os jornalistas perguntavam, mas o senhor não vai aguardar a apuração? Eu disse, não há necessidade, porque a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza, e essa realidade naturalmente se expande para todo o Brasil, eu tenho certeza que o voto que me foi conferido nas urnas será traduzido no resultado das eleições. E assim tem sido feito. Eu vou, para concluir, senhor presidente, eu vou mencionar um poeta latino que eu já utilizei no meu discurso de posse há exatos 20 anos, quando assumi o cargo de desembargador federal do Tribunal Geral da 4ª Região. O velho poeta latino Estácios, onde ele disse num dos seus versos, Serit arboris que alter século prosente. Cultiva árvores que serão úteis ao século vindouro. E assim é a justiça eleitoral. Aquela semente plantada lá em 32 germinou com vários frutos e certamente ela colaborou em muito para o aprimoramento da democracia. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência todas as gentilezas a Vossa Excelência e aos demais integrantes do tribunal, membros do Ministério Público, advogados, todos os nossos convidados que dignificam e ilustram essa belíssima cerimônia. Eu quero agradecer a todos que me permitiram, superando as minhas deficiências que decorrem da natureza humana de todos nós, podermos concluir uma eleição e os nossos processos, essa corte está rigorosamente em dia com as suas atividades. Então, eu só tenho a dizer uma coisa. Muitíssimo obrigado e agradeço a gentileza de todos os senhores. Muito obrigado. Bem, agora passaremos para a pauta jurisdicional, que propositadamente, pensadamente, é breve, né? E o número 1 da pauta é o recurso eleitoral 0600-221-31, embargos de declaração, e da relatoria do desembargador Thomson Flores, um pedido de vista do desembargador Fischmann, né? Senhor presidente, eu não tinha na pauta aqui esse pedido de vista de hoje. Tem só um voto meu, que não é esse. O recurso eleitoral 1, relator do desembargador Thomson Flores, a doutora Edinara Teixeira de Meireles, é interesse. Eu acho que é pedido de vista, desembargador Gerson, né? Ou não? Minha memória? Não? Então, desembargador Thomson, com Vossa Excelência. O que eu tenho aqui, senhor presidente, trata-se de uns embargos de declaração. A matéria é bastante singela, visa o pré-questionamento e algumas questões, digamos, que é revolver a matéria já examinada no feito, e eu já distribuí com a devida antecedência a minuta de voto a Vossa Excelência, não há nenhum vício a ser corrigido, de modo que o meu voto é pela rejeição dos embargos declaratórios. Bem, todos de acordo, então, né? Então, proclamando o resultado, a unanimidade rejeitaram os embargos de declaração. E é o último voto em sessão do desembargador Thomson, né? Da sua relatoria, né? O segundo da pauta é pesquisa eleitoral, recurso eleitoral 0600-29477, Novo Hamburgo, origem, desembargador Meche é o relator. Senhor presidente, de uma forma muito resumida, eu estou encaminhando o voto pelo provimento dos recursos interpostos por Paulo Arthur Ritzel e Kurt Joaquim Luft,
para, reformando a sentença, afastar a multa imposta e estendendo de ofício os efeitos da decisão a Juliana Leal, por força do artigo 1005, caput do CPC. Os votos já lançados na rede, todos estão de acordo com o eminente relator, com o que proclama o resultado, que é no exato sentido do dispositivo lido pelo desembargador Mendes. A unanimidade, prover os recursos, afastar da multa imposta e estender de ofício os efeitos da decisão a Juliana Leal, por força do artigo 1005, caput do CPC. O terceiro da pauta, recurso eleitoral 0600-423-10, prestação de contas de Tapejara, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, um excesso de gastos operados com recursos próprios da candidata, que representa 37,77% do total das receitas declaradas, o que evidentemente inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para mitigar a repercussão da falha sobre o conjunto da contabilidade. Razão pela qual estou mantendo a sentença, desaprovando as contas e estabelecendo a condenação na multa correspondente a 30% da quantia em excesso. Então, voto, eminente presidente. Bem, os votos lançados já na rede estão acompanhando o eminente relator e permito esclarecer que todos esses julgamentos, diante os embargos de declaração que não há intervenção ministerial, todos estão alinhados com o parecer do doutor Venzon, que é quem peço escusas por ter simplificado o julgamento. O quarto da pauta é o recurso eleitoral 0600-387-56, prestação de contas de São José do Ouro, relatoria do desembargador Fischmann. Também permito acrescentar que o voto é alinhado com o parecer ministerial. Senhor presidente, renovando as saudações, efetivamente também se trata de um caso de excesso na aplicação de recursos próprios, e aqui o próprio recurso, na verdade, postula aprovação com ressalvas, de modo que o voto foi encaminhado em função, aqui sim, da utilização dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, como tem sido reiterado, para aprovar com ressalvas, apenas fazendo uma correção de um erro material, porque o excesso e a multa, o excesso deve ser recolhido ao fundo partidário, e não como havia a sentença disposto em sua parte dispositiva. Então, pelo parcial provimento, com aprovação com ressalvas e a manutenção da multa. Esse é o voto, senhor presidente. Sim, e já há os votos dos demais colegas acompanhando o relator, então, proclamando o resultado, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantendo a cessão da multa de R$ 705,27, apenas corrigindo o material quanto à sua destinação, que é o fundo partidário. Os 5 da pauta, também prestação de contas, o recurso 0600-440-46, relatoria do desembargador Butelli. Aqui, pelo que já está proposto, há divergência com o parecer ministerial. Por isso, passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, eu fiz uma retificação nesse processo. Então, não sei se foi verificada essa retificação que eu fiz. Porque, ao final, só para confirmar se eu vou ter que me manifestar aqui, porque, ao final, ficaria pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para afastar as irregularidades relacionadas aos pagamentos feitos com recursos do FEFC, remanescendo... aí eu fiz a retificação para aprovação com ressalvas, porque o valor final ficou R$ 290 da irregularidade, que seria recurso de origem não identificada. E sendo R$ 290, ficou abaixo dos 1.064,10, que a Corte tem utilizado como critério para aprovação com ressalvas. Então, fiz essa retificação para aprovação com ressalvas, mantido o recolhimento de R$ 290 de recursos de origem não identificada. Não sei se há divergência em relação a esse entendimento. Parece que quanto a esse ponto. Senhor presidente, Sim, desembargador. renovando as saudações, exatamente nesse aspecto único, né, que diverge o voto do parecer do Ministério Público com relação ao recolhimento. Certo. Em relação a esse ponto, porque a sentença ela desaprovou as contas em virtude da utilização de recursos de origem não identificada, nota fiscal não declarada relativa a despesas com combustível, cujo adimplemento se deu com recursos que não transitaram na conta de campanha, determinando-se o recolhimento, então, ao Tesouro do valor de R$ 290.
porque seria aquela questão da nota fiscal que não é declarada. Quanto a essa irregularidade, verifica-se que o prestador ele omitiu na declaração de prestação de contas as despesas com aquisição de combustível relativas às notas fiscais, aí eu nomino quais seriam elas, né? Ambas contendo o CNPJ da campanha e emitidas pelo mesmo fornecedor, ou seja, notas fiscais que estão com o CNPJ da campanha, mas não foram declaradas. Em que pese as afirmações recorrentes de que tais notas fiscais dizem respeito ao abastecimento do veículo próprio, tendo sido emitidas por equívoco no CNPJ da campanha, entendemos que, e ainda que tenha havido alguma declaração por parte do posto de combustível, não recordo se nesse caso teve essa declaração, mas o certo é que o correto seria o cancelamento da nota fiscal nos termos do artigo 96, parágrafo 6º. Veja que a própria resolução, quando ela menciona o cancelamento da nota fiscal, ela diz, inclusive, que tem que ser trazido esclarecimentos para esse cancelamento, o que dizer quando não há nem mesmo cancelamento da nota fiscal. Então, deveria ter sido cancelado. Não foi cancelada a nota fiscal, então entendemos que ali tem uma nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha, deveria ter sido declarada, não foi declarada, então entende-se que são recursos de origem não identificados, recursos para pagar essa despesa que foi declarada, que seria uma despesa eleitoral, porque consta o CNPJ do candidato. Essa é a razão pela qual mantemos, então, o parecer pela existência de recursos de origem não identificada e necessidade de recolhimento. Meu parecer. Perfeito, excelente. Senhor presidente, eu vou me permitir pontuar apenas essa questão dessa despesa, né, onde houve essa divergência com o parecer ministerial. Conforme notas explicativas acostadas aos autos, nos IDs finais 183 e 433, o prestador de contas efetuou o pagamento diretamente à abastecedora de combustíveis Água Santa, limitada, e até houve dois outros julgamentos de minha relatoria desta mesma localidade, comunidade de Água Santa, inclusive o nome do posto se tornou conhecido, é o posto Faedo, né, que por equívoco da empresa, né, essas notas fiscais foram emitidas no CNPJ da campanha do candidato, quando deveriam ter sido em nome da pessoa física, conforme disposição legal. A corroborar tal circunstância, né, cito esses dois outros casos dos recursos 0600 0445-68 e 0600 0438-76, em que, de forma unânime, esta Corte entendeu de considerar superada esta questão, embora de não melhor técnica contábil, mas entender superada a tal falha, registrando apenas a ressalva e afastando a obrigatoriedade de recolhimento deste pequeno valor ao Tesouro Nacional. De forma que o voto, então, senhor presidente, é encaminhado pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato Sérgio Bruschi de Oliveira Júnior, afastando a determinação de recolhimento de R$ 290 ao Tesouro Nacional nos termos da fundamentação. É o voto, senhor presidente. E as manifestações já lançadas pelos demais integrantes dessa votação coincidem com o voto do eminente relator. Portanto, proclamo o resultado. À unanimidade, deram provimento parcial ao recurso, aprovando com ressalvas as contas e afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. O sexto e último feito em julgamento é o mandado de segurança 0600-4847, de Novo Hamburgo, relatoria do desembargador Oyama. Aqui há alinhamento entre o voto projetado e o parecer ministerial, e que podemos, então, passar diretamente ao voto do desembargador Oyama, então. Desembargador Oyama. Senhor presidente, eminentes colegas, renovando as saudações já feitas, trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão do juízo da 172ª Zona Eleitoral por suposta negativa de acesso do impetrante aos autos do processo que eu cito, ele alegando que sofreu os efeitos de uma ação de busca e apreensão determinada naqueles autos, onde teriam sido apreendidos pertences pessoais e valores em espécie de propriedade do impetrante. Quando do pedido de concessão de medida liminar, eu neguei a liminar, entendendo que não era possível identificar a lesão ou ameaça a direito líquido e certo do impetrante. Não haviam elementos mínimos para a concessão da liminar. Vieram aos autos as informações da autoridade coatora, elucidando muito bem a questão, eu transcrevo
Isso consta do corpo do voto, as decisões. E eu acrescento que as decisões foram devidamente fundamentadas e o impetrante não possui o direito que alega, menos ainda liquidez e certeza. Houve, inclusive, a sinalização pela autoridade tida como coautora de que o impetrante buscasse, via ação autônoma, a pretendida restituição dos supostos bens apreendidos. E eu indico ainda que sequer há prova, há um rol de bens. Seria o caso, inclusive, na letra fria da lei de indeferimento da inicial. Mas, para que se evitasse qualquer alegação de cerceamento, é apreciado nesse sentido. A própria Procuradoria Regional Eleitoral ressalta que o processo tramita em segredo de justiça e o impetrante sequer parte naquele feito, não tendo sido direcionado contra ele medida de busca e apreensão, de modo que a denegação da segurança pretendida, a meu sentir, é a medida que se impõe. Assim, não demonstrada a existência de direito líquido e certo, entendo por confirmar a decisão tomada por ocasião do pedido de concessão de medida liminar e denegar a segurança em definitivo, votando por denegar o mandado de segurança. É um voto, senhor presidente. E os votos também dos demais colegas estão alinhados com o voto do eminente relator, então, proclamando o resultado, à unanimidade, denegaram a segurança. Com isso, encerramos a sessão jurisdicional. A próxima sessão jurisdicional será no dia 1º de julho vindouro, em que teremos também a posse aqui do estimado desembargador Orvalho e da doutora Kalen, como desembargador Orvalho como titular e a doutora Kalen como suplente deste Tribunal Regional Eleitoral. E agora passamos a um momento muito agradável para todos nós, que diz respeito à entrega das medalhas Moisés Viana, tanto ao desembargador Thompson Flores, quanto ao desembargador Vilarinho e ao nosso doutor Josimar Riesco. E essa entrega das medalhas Moisés Viana, esse regramento, a sua expansão, nós devemos ao desembargador Vilarinho, que foi o idealizador desse reconhecimento concedido a ex-presidentes e que também, nesse regramento, mantém a tradição da Corte dessa homenagem ser concedida a outras figuras de relevo, tanto da magistratura quanto do quadro funcional. E fará, então, mais uma vez, o nosso orador quase profissional, o querido desembargador Mensch, fará, então, a saudação aos homenageados. Pois a medalha Moisés Viana, meu caro presidente, meus caros autoridades presentes, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, integrantes, convidados, homenageados também. Vejo o retrato de Moisés Viana exposto nesse plenário ao lado de outro grande vulto da história da justiça eleitoral, Joaquim Francisco de Assis Brasil, nos remete ao tempo da criação de nosso primeiro Código Eleitoral, em 1932, que veio complementar o conjunto de elementos que a vitoriosa Revolução de 30 lançaria para construir as bases de um novo sistema eleitoral. Nos anos de 1933 e 1934, quando o Poder Judiciário Eleitoral ainda era incipiente, ocorreram os pleitos para representantes das constituintes em âmbito estadual e nacional. Entretanto, era sabido que o grande desafio viria em 1935, nas disputas pelas prefeituras e câmaras de vereadores por todo o território nacional.
a eleição municipal de Santiago do Boqueirão, em novembro de 1935, teve uma de suas sessões eleitorais anuladas por fraude, pois haviam mais votos do que eleitores registrados numa urna. Assim, o Tribunal Regional Eleitoral agendou novo pleito para maio do ano seguinte, ou seja, maio de 1936. Neste cenário, o juiz Moisés Viana, percebendo o aumento das tensões na cidade, solicitou reforço de tropas estaduais. A disputa envolvia 2 candidatos à prefeitura local, o então intendente José Ernesto Miller, do Partido Republicano Liberal, PRL, e Silvio Ferreira Aquino, pela Frente Única Gaúcha, FUG. Essas siglas representavam, à época, a história política do Rio Grande do Sul republicano, que envolvia figuras destacadas de nosso Estado e mesmo rebeliões armadas. No dia da eleição suplementar, quando o último voto seria depositado na urna, um eleitor, a mando do candidato da situação, buscou inserir 2 cédulas na urna, o que invalidaria novamente o pleito. Segundo relatos, o juiz Moisés Viana teria impedido tal ação, desencadeando um grande tiroteio. Viana foi encontrado baleado no interior do local onde o pleito foi realizado, vindo a falecer. A tragédia envolvendo o magistrado possui vários aspectos. Um deles, o pessoal, que conta a triste história de um jovem magistrado, natural de Santana do Livramento, corajoso e dedicado, casado com Esther de Azevedo Viana, que perdeu a vida com apenas 39 anos de idade, na comarca em que há pouco havia assumido a jurisdição. Todavia, pública e historicamente, a situação narrada o coloca como um dos grandes mártires da justiça brasileira. Sua morte comoveu cidadãos e autoridades que perceberam o quanto a segurança da figura do juiz eleitoral é, por extensão, a garantia de um pleito seguro. Como os votos da urna defendida por Moisés foram salvos e contados, o resultado da eleição representou fielmente a vontade popular, mesmo custando a vida do juiz. Após o assassinato, são várias as referências à memória do magistrado, cujo ponto alto foi a instituição da Medalha do Mérito Eleitoral, em 1991, por este Tribunal Pleno, então presidido pelo desembargador Gilberto Niederauer Correia. E o Tribunal Pleno do Tribunal resolveu, ao lado de muitos que foram homenageados, inclusive agora na administração do desembargador André Luiz Planella Villari, ao lado desses nomes maiores do Tribunal Regional Eleitoral, incluindo magistrados estaduais, nacionais e também servidores, incluímos
ao lado, como disse, desses maiores do tribunal. Doutor Josemar dos Santos Riesgo, natural de São Borja, filho de José Maria e Jade Riesgo. Seu pai é de cidadania espanhola, sendo nascido no Principado de Astúrias, Espanha, e a mãe brasileira, nascida em São Borja. Casado com Lígia Mareci Fagundes Riesgo, com quem teve os filhos Daniela Fagundes Riesgo e Felipe Fagundes Riesgo. Josemar, enquanto estudante universitário e posteriormente exercendo a advocacia em Santa Maria, até o final do mês de julho de 1988, Dr. Ricardo Breyer, OAB RS 18.100, foi diretor comercial e diretor-presidente da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, SESMA, coordenador do Conselho de Ética, coordenador do Conselho Fiscal e representante do segmento das cooperativas de consumo na Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, ou SERGAS. A partir de 10 de agosto de 1988, após tomar posse no cargo efetivo de analista judiciário, área judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRE-RS, assumiu a função comissionada de supervisor do gabinete da Secretaria de Coordenação Eleitoral e, posteriormente, os seguintes cargos em comissão: assessor jurídico, diretor da Secretaria de Coordenação Eleitoral, assessor-chefe da Assessoria Especial, assessor-chefe da Corregedoria Regional Eleitoral, secretário da Corregedoria Regional Eleitoral e, finalmente, diretor-geral. Desembargador Federal Carlos, desembargador federal Thompson Flores. Eu repito, os currículos, presidente, são resumidíssimos, a pedido dos próprios homenageados. Desembargador federal Thompson Flores nasceu em Porto Alegre em 20 de abril de 63. Filho do doutor Otomar Lentz, juiz do trabalho, aposentado, e de Marisa Thompson Flores Lentz, professora aposentada. Foi membro do Ministério Público Federal de 89 a 2001, inclusive aqui no tribunal onde trabalhamos juntos, em 94 e 95. Em junho de 2001, tomou posse como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na vaga destinada ao Ministério Público Federal. O Tribunal Regional Federal exerceu, entre outros, os cargos de diretor da Escola da Magistratura do Tribunal, vice-presidência e presidência do Tribunal. Atualmente integra a 8ª turma do Tribunal, que julga os processos da Operação Lava Jato, sendo presidente da turma. É membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Possui várias condecorações e é autor de vários artigos e trabalhos forenses publicados nas mais especializadas revistas nacionais e internacionais. Desembargador André Luiz Planella Vilarim, natural de Porto Alegre, casado com Edneia Vietelli Vilarim. Filhos: Andréia, casada com Rafael Ciega, pais do Arthur,
João Pedro, casado com Vanessa, domiciliados em São Paulo. Victor Vilarim, solteiro. Formado na PUC em dezembro de 1977. Empossado promotor de justiça em janeiro de 1977. Acho que aqui em janeiro deve ser 78. Eu tenho uma pequena... Foi procurador de justiça, exercendo cargos na administração superior do Ministério Público. À época também lá do desembargador Voltaire. Dirigiu a SUSEP em 2 gestões. Integrou o Conselho Superior de Polícia como representante do Ministério Público. Nomeado desembargador em julho de 2000. Desembargador estadual. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do biênio 2012-2014, a época em que era presidente do tribunal. Está aqui o desembargador Marcelo Bandeira Pereira, que também presidiu esse Tribunal Regional Eleitoral. Integrou o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Corregedor regional eleitoral e vice-presidente no biênio 2019-2020. Presidente do TRE no biênio 2020-2021, onde procedeu com rara competência e brilho às eleições municipais de 2020. Esse cenário atípico, e se saiu juntamente com a sua equipe aqui, com este pleno, inclusive com a administração do tribunal, os servidores, né? Os juízes também, Ministério Público, eleitoral federal e estadual, uma eleição com raro brilho e competência. Atualmente preside a 13ª Câmara Cível e o 7º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, meu caro presidente, é o que eu digo de uma forma muito resumida, dessa, eu diria assim, merecidíssima homenagem. Cumprimento, desembargador Mendes, com a sua suavidade de sempre, né? Agora o nosso Kleber vai fazer o seguimento dos atos da nossa sessão. Saudamos as senhoras e os senhores aqui presentes e a todas as pessoas que estão assistindo no canal do TRE Gaúcho no YouTube. Neste momento, convidamos o presidente do TRE, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, para entregar a medalha do Mérito Eleitoral Moisés Viana ao desembargador federal Thompson Flores. Vamos ouvir agora o desembargador federal Thompson Flores. Senhor presidente, renomeando todas as autoridades aqui já mencionadas e convidados, quero reiterar meus agradecimentos a essa homenagem. Como disse há pouco,
certamente se deve à nímia gentileza de Vossa Excelência e dos demais integrantes do tribunal. Foi uma grande honra para mim integrar. Não, ainda está sendo, né? Porque o mandato só termina à meia-noite de amanhã. E aí terei a honra e o privilégio de assistir à posse do desembargador Orvalli, um dos juízes mais talentosos e um grande amigo, né? E seu pai foi um grande comercialista, já falecido há alguns anos, o saudoso professor Mário Seixas Orvalli. E o filho segue a tradição de seu ilustre pai. Eu quero agradecer essa gentileza, senhor presidente, e me sinto muito honrado com essa condecoração, a placa referente ao meu biênio também, a história do saudoso juiz que deu origem a essa comenda, relembrada com o brilho de orador nato do nosso vice-presidente, e reiterar que está sendo uma honra para mim, está sendo, né? Não terminamos, está sendo uma honra para mim integrar esse tribunal. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o desembargador Marcelo Bandeira Pereira para entregar a medalha do mérito eleitoral Moisés Viana ao desembargador André Luiz Viana. Vamos ouvir o desembargador André Luiz Viana. Obrigado. Saúdo os eminentes desembargador Armínio da Rosa, digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a quem agradeço mais uma vez a gentileza desta homenagem e as palavras anteriormente concedidas. Saúdo meu presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, eminente desembargador Voltaire de Lima Moraes. Saúdo o eminente desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e que até poucos dias atrás, para a nossa satisfação e para o engrandecimento desta corte, estava conosco na condição de desembargador substituto. Saúdo o eminente desembargador Francisco Menche, corregedor regional eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, colega de Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e um amigo dileto, a quem eu agradeço a gentileza de suas palavras. Saúdo o eminente desembargador federal Thompson Flores, ora homenageado, um grande amigo que a vida nos ofertou neste biênio. Saúdo os desembargadores eleitorais Silvio Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Moraes, integrantes deste Tribunal Pleno. E também minha saudação ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Fábio Venzon, que nos assiste remotamente. Saúdo de modo muito especial o amigo, colega e exemplo da magistratura
desembargador Marcelo Bandeira Pereira e a eminente desembargadora Marilene Bonzanini, diletos amigos e colegas, ex-presidentes desta corte, que nos honram com sua presença. Saúdo a doutora Ana Gabriela Veiga, diretora-geral da Casa, em nome de quem saúdo a todos os secretários e servidores do TRE aqui presentes e que nos assistem, e que desde já adianto ser uma grande satisfação reencontrar os secretários, amigos e os servidores deste tribunal. Uma saudação muito especial ao doutor Josemar Riesgo, justamente homenageado nesta ocasião. Saúdo o ilustre doutor Ricardo Breia, digníssimo presidente da seccional OAB do Rio Grande do Sul. Em seu nome, saúdo a todos os advogados do nosso Estado. Saúdo também o eminente desembargador federal Orvalli, que estará tomando posse nos próximos dias nesta corte. Saúdo o deputado Zucco e a vereadora Mônica Leal, que nos honram com suas presenças. Os meus queridos familiares, minha esposa Edneia, os filhos Andréia, João Pedro e Vitor, e o meu neto Arthur. Em nome de todos, estou saudando toda a minha família e desejando a eles um grande beijo com amor e carinho. Agradeço aos amigos e assessores do meu gabinete, Emília Saquet, Felipe Laigueira, Rafael Selonque e Sabrina Militz, por terem vindo prestigiar essa solenidade e trazer o seu abraço presencial. E saúdo a todos os amigos e colegas que nos assistem virtualmente e aos familiares dos homenageados aqui presentes. E, por fim, uma saudação a toda a nossa assistência via remota. Senhoras e senhores, agradeço inicialmente ao eminente presidente do Tribunal Regional Eleitoral e colega de Tribunal de Justiça, desembargador Armínio da Rosa, como todos nós sabemos, uma referência do Judiciário Gaúcho e do Judiciário Nacional, pelo convite e outorga da homenagem Medalha Moisés Viana nesta sessão, que muito me honra e me prestigia. Em dias de muita tristeza e dificuldades pela pandemia que vivemos há ano e meio, com milhares de mortes provocadas pelo Covid-19, registro minha expressão de respeito e solidariedade aos familiares e amigos de todas as vítimas e aos que sofreram e sofrem os efeitos da grave pandemia. É com especial prazer que retorno a esta casa, onde estive a serviço do TRE por 2 anos. Aqui, renovei aprendizados, com humildade cresci pessoal e profissionalmente. Fiz amigos e pude, modestamente, contribuir, juntamente com os magistrados eleitorais e servidores do TRE, para que os serviços da Justiça Eleitoral fossem prestados à sociedade com legitimidade e eficiência. É nesta casa, no Tribunal da Democracia, que a vontade popular é sufragada e seus eleitos são proclamados e diplomados para o bem da ordem jurídica e cumprimento da Constituição Federal. Com satisfação ímpar, reencontro os servidores da casa, leais amigos e colegas de trabalho. Jamais esquecerei que cumprimos nossa missão e o tanto quanto
irmanados, realizamos pela justiça eleitoral e pela democracia do país, notadamente nas eleições municipais do ano passado. Com a mesma satisfação, reencontro os eminentes integrantes do Tribunal Pleno, atuais e os que concluíram os mandatos no período. Amigos dedicados e cultos magistrados eleitorais, com quem tive o especial privilégio de aprender e conviver por 2 anos, que bem representam e distribuem justiça eleitoral neste Estado. Estendo esse reconhecimento aos membros do Ministério Público que aqui atuaram e atuam. Em especial, faço referência ao eminente procurador de Justiça, doutor Luiz Alberto Thompson Flores, que nos honra com sua presença. E também o meu reconhecimento, doutor Breia, aos advogados que também militam perante a Justiça Eleitoral. Receber com orgulho e honra a medalha do Mérito Eleitoral Moisés Viana simboliza para mim mais do que uma linda homenagem e um reconhecimento ao trabalho prestado. A mim, representa enlaçar a justiça eleitoral como instrumento de realização e preservação da democracia, tal qual ocorreu nas eleições municipais de 36, tão bem referido aqui pelo eminente desembargador Menche, quando o juiz eleitoral, que dá nome à condecoração, defendeu as eleições e a democracia com a própria vida, assassinado que foi, abraçado à urna que recepcionara votos dos eleitores, marcando com eterno exemplo a magnitude e importância das eleições legítimas para a consagração da democracia, deputado Zocco e vereadora Mônica. Me distingue também ter participado, juntamente com os colegas do Tribunal Pleno desta Corte, da elaboração da resolução que concede a todos os ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marcelo e desembargadora Marilene, essa justa distinção pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral, participando, integrando e fazendo parte da linda história desta casa. Por isso, sou muito grato e honrado com a homenagem, por recebê-la na condição de ex-presidente. Muito me orgulha ter presidido esse tribunal, senhores secretários, doutora Gabriela. Ter presidido esse tribunal justamente nas, queira Deus, sejam as únicas eleições realizadas sob gravíssima pandemia. Esperamos já, desembargador Menche, que nas eleições de 2022 possamos estar numa situação bem melhor do que a vivida nas eleições passadas. E que soubemos, nós, como já referi, os magistrados eleitorais, magistrados de primeiro grau, Ministério Público, e especialmente os servidores do TRE, e que soubemos realizá-las com segurança, transparência e legitimidade, juntamente com os qualificados servidores e colaboradores do TRE, e com todos os magistrados desta Corte e do primeiro grau, e com o Ministério Público, e com a participação dos advogados nos respectivos processos, assim como todos os colaboradores que trabalharam nas eleições. Sou grato a Deus por ter me concedido a graça de aqui me permitir estar e trabalhar, e grato aos eminentes colegas do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Voltaire, que me confiaram essa missão. Sou profundamente grato e reconhecido a todos.
Estou feliz e honrado por ser homenageado com o dileto amigo, insigne magistrado, desembargador federal Thompson Flores. Juiz dotado de extraordinária cultura jurídica e geral, como foi reiterada e justamente referido nesta sessão. Cidadão de educação ímpar e possuidor de alta sensibilidade, que dignifica esta corte e a magistratura, e desejando a sua excelência, desembargador Thompson, cada vez tenha mais êxito em sua consagrada carreira, a qual desejo possa culminá-la na Suprema Corte. Assim como seu avô, ministro Thompson Flores, doutor Luiz Alberto, que honrou a toga no Supremo Tribunal Federal, onde também foi presidente. Também me honra ombrear a homenagem com o ilustre doutor Josemar Riesgo, exemplar e competente servidor da Justiça Eleitoral por mais de 30 anos, que tanto dignificou esta casa, juntamente com seus colegas de TRE, e que são um orgulho para os gaúchos, esta casa, esta Corte Eleitoral. Parabéns a ambos, doutor Josemar, desembargador Thompson Flores, pelas justas homenagens conferidas pela Justiça Eleitoral e, mais uma vez, parabéns ao presidente Armínio por ter decidido, juntamente com o Pleno, estas homenagens merecidas. Muito obrigado a todos. Presidente, citamos aqui também a presença do deputado estadual Giuseppe Riesgo. Neste momento, convidamos o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Francisco Meixe, para entregar a medalha do mérito eleitoral Moisés Viana ao doutor Josemar Riesgo. Vamos ouvir agora o doutor Josemar Riesgo. Excelentíssimo senhor desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, presidente desse Tribunal Regional Eleitoral, em seu nome, saúdo os demais integrantes do Pleno do Tribunal e autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor desembargador federal
Ricardo Teixeira do Vale Pereira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ilustríssimo senhor doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral. Ilustríssima senhora doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, e por extensão também a todos os colegas servidores ativos, aposentados e pensionistas e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Familiares, filhos Felipe, Daniela, meu irmão Rudimar, a Carmen e meu sobrinho Giuseppe. Senhoras e senhores presentes aqui ou assistindo no YouTube, no caso, a minha esposa está assistindo em casa. Senhoras e senhores, começo registrado que fui surpreendido pelo excelentíssimo senhor desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, com a lembrança do meu nome para receber essa distinção por ocasião de minha participação na cerimônia de posse dos novos integrantes da administração do TRE, no dia 31 de maio. Assim, os meus agradecimentos à Sua Excelência e aos demais integrantes do pleno desse TRE, e digo que me sinto honrado em receber a medalha Moisés Viana, pois sei que a recebo em nome de todos os servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral Gaúcha, e pelo fato de ser uma sessão em que estão sendo também homenageados os desembargadores André Vilarinho e Thompson Flores, pela brilhante trajetória na Justiça Eleitoral. Desses 32 anos a serviço da Justiça Eleitoral Gaúcha, muitas lembranças. A principal é o exemplo de outros colegas, que me serviram de inspiração na minha carreira, em razão de seu exemplo, trajetória e ensinamentos, o que tentei passar para as equipes de trabalho que integrei durante todos esses anos. Falo dos colegas José Ernesto Pereira Rezende, Leonel Tosi e Marco Antônio Duarte Pereira. Das lembranças mais significativas das atividades realizadas, destaco a equipe de trabalho nomeada pelo desembargador Celeste Vicente Rovani, encarregada de elaborar uma minuta de anteprojeto de lei muito ambiciosa para a época, destinada a criar cargos e funções para os cartórios eleitorais do país. Essa proposta, com pequenas alterações, foi encaminhada pelo TSE ao Congresso Nacional e resultou na Lei 10.842, de 2004, com a criação de 2 cargos, um de analista e um de técnico judiciário, além de uma função comissionada de chefe de cartório para cada cartório eleitoral do país. No Rio Grande do Sul, foram 346 novos servidores, além de 173 funções comissionadas de chefe de cartório. Na época, existia cargos em comissão na capital e no interior era dado um prolabore equivalente a uma função comissionada a menor, que era a função comissionada número 1. Maiores detalhes sobre a proposta para os interessados consta na revista do TRE número 4 de 1997, páginas 178 a 180. Essa lembrança me permite homenagear não só o desembargador Celeste Rovani, como também Clarindo Favreto, pela iniciativa de levar e aprovar nos colégios de presidente e de corregedores eleitorais, e ao ministro Nelson Jobim, pelo seu encaminhamento ao Congresso Nacional. Esses magistrados realmente tiveram visão do futuro da justiça eleitoral. Para a atual geração, seria inadmissível entender como a justiça eleitoral atuava no primeiro grau até 2004, com magistrados, Ministério Público e servidores de outros órgãos. Hoje, pelo menos, existe o quadro próprio de servidores, mas ainda em número inferior ao necessário. Daí a necessidade de ter servidores requisitados. Passando para o período em que assumi a assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral,
a partir de 24 de dezembro de 96, vem à minha lembrança a participação na elaboração do Manual de Procedimentos Cartorários e na consolidação normativa judicial eleitoral. Existia a consolidação normativa judicial no TJ e entendemos também de copiar esse bom exemplo e também transmitir às demais corregedorias do país. Também criamos o Sistema de Informação do Cadastro Eleitoral e Sistema de Inspeções e Correições, que foram iniciativas pioneiras pela Corregedoria do Rio Grande do Sul e implementadas posteriormente em todas as corregedorias eleitorais do país, inclusive na Corregedoria Geral de Brasília. Foi o período mais longo de minha carreira no TRE, que foi de 96 a 2018. Finalmente, assumi o cargo de diretor-geral, a convite do desembargador Jorge Dallagnol, de 20 de dezembro de 2018 a 5 de fevereiro de 2019, em caráter de substituição, e a partir de 6 de fevereiro de 2019 a 28 de maio de 2021, em caráter efetivo. Nesse período, uma vez encerradas as eleições gerais de 2018, com a diplomação dos eleitos, o objetivo principal da administração e respectiva área técnica era receber o prédio Assis Brasil, recentemente adquirido, ocorrido em 4 de fevereiro de 2019, assumindo também os custos de sua manutenção e adotar as seguintes providências. A primeira era a utilização parcial, mas imediata, dos pavimentos que estavam em condições razoáveis de uso, priorizando as unidades que estavam em espaços locados na capital, já que implicava em redução significativa de custos de locações. Até a ocupação desses pavimentos, a Secretaria de Gestão de Pessoas estava situada em área locada no prédio do GBUX, a Escola Judiciária Eleitoral em área locado no prédio da Escola da Júris e as salas de treinamento em área locada na Avenida Padre Cacique, próxima à antiga Central de Atendimento ao Eleitor. A segunda providência foi elaborar os processos licitatórios destinados a dar pleno uso do edifício e a respectiva contratação da reforma, instalação de sistema de ar-condicionado mais moderno e aquisição de um gerador de energia. Somente não houve a possibilidade de instalação de placas fotovoltaicas no prédio, devido ao parecer negativo da CE. Para essas contratações, foi aprovado o plano de obras que foi encaminhado ao TSE, pois envolvia recursos a serem desembolsados em pelo menos 3 anos consecutivos, e cuja aprovação contou com a fundamental participação da ministra Rosa Weber, presidente do TSE. Cabe referir também, com relação ao prédio Assis Brasil, que, pelo cronograma definido, todas as obras deverão estar concluídas até o mês de setembro de 2022, o que proporcionará a ocupação efetiva de todo o prédio, que é um grande sonho da Justiça Eleitoral há quase uma década. A primeira etapa já foi concluída, com a entrega em plenas condições de uso do pavimento térreo destinado à Central de Atendimento ao Eleitor, inaugurado pelo desembargador André Vilarinho no dia 19 de maio passado. Essa pandemia, desde março de 2020, sempre foi a maior preocupação da administração do TRE, uma vez que poderia impactar nas eleições de 2020. Para esse fim, foram expedidos normativos que, dentre outras providências, estabeleceram a constituição de uma comissão de acompanhamento da pandemia do novo coronavírus, que se reunia periodicamente para avaliações, subsidiando a presidência nas expedições das portarias conjuntas e orientações complementares. Inclusive, o presidente participava de várias das reuniões voluntariamente, porque era uma comissão técnica. Com a proximidade do início do calendário eleitoral, houve a necessidade de adaptações indispensáveis às atividades normalmente planejadas para o pleito.
em razão dos cuidados sanitários a todos os envolvidos no processo eleitoral. Foi uma eleição de superação, tais as dificuldades existentes pela disseminação da Covid-19 em 2020. Aqui veio 7 carretas de EPIs do norte para um deslocamento, quase uma operação de guerra para ser deslocado em todos os cartórios eleitorais, e havia, inclusive, equipamentos inflamáveis, o que demonstrou também uma logística bastante sofisticada para evitar qualquer contratempo. Nesse período, o trabalho remoto foi estabelecido como atividade prioritária, sendo exceção a atividade presencial apenas para o cumprimento do calendário eleitoral ou serviço essencial, com a classificação pela Seção de Atendimento à Saúde do TRE dos servidores em bandeira vermelha, com risco alto, bandeira laranja, risco médio, e bandeira amarela, risco baixo, com a priorização na convocação para trabalho presencial dos servidores de menor ao maior risco. Esses cuidados foram essenciais para o sucesso das eleições municipais de 2020, sem a perda de vida decorrente dessa pandemia. Em síntese, caberia dizer que todo o esforço empreendido nesse período, apenas lembranças que me ocorreram, foi também refletido na obtenção do prêmio CNJ de Transparência para o 3º lugar dentre os tribunais do país em 2019 e dentre os tribunais eleitorais do prêmio CNJ de Qualidade categoria Diamante, a maior categoria, também em 2019, e no de categoria Ouro em 2020, para orgulho dos magistrados, servidores e demais colaboradores desse tribunal, que também contribuíram para esse resultado. É o que eu poderia relatar das lembranças que pretendo guardar com muito carinho desses 32 anos de atividade na Justiça Eleitoral como ativo colaborador. Encerro essa manifestação agradecendo por primeiro aos desembargadores Jorge Dallagnol, que me indicou para assumir a direção-geral, Marilene Bonzanini, que foi na sequência, e, por fim, desembargador André Vilarinho, pela confiança depositada. Foi um período de grande aprendizado, onde o meu trabalho sempre contou com a orientação segura dos referidos magistrados na presidência do TRE do Rio Grande do Sul. Agradeço aqui também a presença da minha família, aqui representada pelos meus filhos Daniela e Felipe, pelo meu irmão Rudimar e minha cunhada Carmen, do meu sobrinho Giuseppe Riesgo, por estarem prestigiando essa cerimônia, e pela Lígia, que está assistindo pelo YouTube, e demais familiares e colegas que estão também prestigiando remotamente. Agradeço também aqui a presença da Daniela Kirali, que está representando o José Ernesto Pereira Rezende, que é o presidente da nossa Associação de Servidores e Pensionistas, na qual, com muito orgulho, fui vice-presidente em 2 gestões, da Kelly Stobb, que representa a coordenação do Conselho de Representantes dos Cartórios Eleitorais, dos colegas titulares de unidade da Secretaria, que participaram comigo da equipe de trabalho até 28 de maio, e os que continuaram, e os novos que estão assumindo. Por fim, e gostaria também de apenas destacar os colegas Rogério Vargas e Fabrício Prestes, que foram, no meu período de diretoria-geral, o meu principal substituto e também meus braços direito e esquerdo nessas atividades. Agradeço, por fim, aos demais colegas servidores do TRE, aqui presentes ou assistindo no YouTube. Sou muito grato pelas oportunidades e desafios recebidos nesses 32 anos de justiça eleitoral. Espero ter correspondido às expectativas. Muito obrigado.
Neste momento, encerramos, então, esta solenidade. Obrigado pela presença de todos e uma excelente noite.